Lembrando o dia da Bíblia, podemos colocar como propósito ler a Bíblia inteira. Nós temos um grupo de meditações no WhatsApp, inclusive. Lá nós lemos a Bíblia em 2 anos, é um plano em 2 anos. É o plano de leitura do Robert Murray McCheyne, consagrado na história, inclusive. Mais leve, mais tranquilo para acompanhar. Então, é um plano de 2 anos, mais ou menos 2 capítulos por dia, intercalando Antigo e o Novo Testamento. Se você quiser fazer parte deste grupo, vamos reiniciar a leitura no próximo ano. Leia sistematicamente a palavra de Deus, não como se fosse um passarinho bicando aqui e ali. Leia sistematicamente, seja esse plano qualquer outro, ou um capítulo por dia da palavra de Deus, mas é importante ler toda a palavra e não somente fixar em um livro. Vamos ler, irmãos, Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. Atos 11, 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, estamos na Tua presença. O Senhor é o Deus das nossas vidas, o Deus da palavra, o Deus que se revela, o Deus que fala ao coração. Ó Deus, que através do Teu Santo Espírito nós possamos receber, nós possamos ouvir, nós possamos reter, Senhor, as palavras de vida eterna. Ajuda-nos, concede-nos a luz, o entendimento, a devoção, a compreensão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, às vezes as pessoas falam, o homem é forte. Numa academia aqui na Guapira, inclusive no portão está escrito assim: você é mais forte do que imagina. E hoje é um ensino que você precisa mentalizar ou visualizar
a prosperidade, e aí você enriquece. E as pessoas mergulharam nessas coisas. Aquele livro The Secret, O Segredo, Pablo Marçal, esse pessoal da internet diz assim: você precisa visualizar a riqueza, a saúde, a prosperidade, e se você quer muito, e você pode muito. O Evangelho quer convencer o homem da sua fraqueza, da sua inutilidade. O Evangelho procura mostrar para o homem que sem Deus ele é miserável. Paulo diz: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Ou seja, nós só seremos fortes em Deus. Só fortaleceremos a nossa vida, e aí eu falo de uma forma completa, em Deus. Esse pastor, missionário, reverendo Ronaldo Lidório, um homem de Deus, você olha e pensa, ele está fraco ou ele está forte? Ele parece muito forte, como sempre, no espírito. Paulo diz, o nosso corpo vai padecendo, vai passando, vai sentindo mais com a idade, mas o espírito vai se renovando dia após dia. Aqui nós vemos uma igreja fortalecida. Queremos uma igreja forte. Queremos uma igreja fortalecida no Senhor. E aqui nós vamos encontrar o caminho. Nós temos a narrativa sobre Jerusalém, do versículo 1 a 18, e para fora de Jerusalém, versículo 19 até o 30. Como se dá então o fortalecimento da igreja? A primeira coisa, irmãos, nós precisamos aprender muito bem isso, é que o fortalecimento da igreja pode ser impulsionado pela tribulação. Este homem, Ronaldo Lidório, traduziu a Bíblia para uma língua lá na África, e ele é muito estudado, traduziu direto da língua grega, inclusive, mas o sonho dele era entregar essa Bíblia para os concombas. No meio do caminho, como acontece várias vezes, o carro ficou lá preso, né? Como se fosse atolado, assim, preso. Ele saindo para empurrar o carro, vê a situação, várias abelhas africanas, aquelas abelhas terríveis, picaram ele, e ele começou a convulsionar. E a esposa dele orava, Rossana, uma mulher de Deus, inclusive, também. Deus guarda a vida do Ronaldo, só para ele ver a entrega do Novo Testamento lá para os concombas. Deus preservou a vida dele, Deus preservou a saúde mental dele, Deus o manteve acordado, vamos dizer assim, para que ele visse. Imagina a festa dos africanos, davam aqueles pulos enormes que eles dão, alegres e felizes, porque tinham a palavra de Deus nas mãos. Então você pergunta, como que um homem pode ser tão forte espiritualmente? Pregar com tanto poder como ele prega, e fazer uma obra tão extensa como ele fez e faz. E ainda usando esse tempo e essa ocasião para pregar e encorajar a igreja. Muita tribulação, muita luta na vida. Certa vez ele estava caminhando, e os outros pararam e ele continuou a caminhada, só que o rio começou a subir, aí ele foi numa pedra, o rio começou a subir, e ele fez uma oração. Nisso ele viu pássaros assim, voando, indo para uma certa direção. Ele seguiu aqueles pássaros e chegou numa aldeia são e salvo.
Naquele lugar, construiu uma casa, e no muro, na parede da casa, estava escrito o seguinte: Deus mostrará o caminho. Mas quase morreu. E quase morreu várias vezes, meus irmãos. É sempre tribulação, é sempre esforço. Quando ele estava indo no seminário, levava o mapa para estudar as regiões. Ainda no seminário já fazia isso. O servo de Deus, então, cresce na luta, na batalha. Como dizia o antigo pregador Charles Spurgeon, se você pede crescimento para Deus, é sofrimento que Ele colocará na sua vida. Pode ver em Atos capítulo 8, diz que grande perseguição se levantou contra a igreja em Jerusalém. No versículo 4 diz que os irmãos foram dispersos por causa da tribulação. Então é como se Deus estivesse empurrando a igreja para fora e para fazer alguma coisa. Quando nós não fazemos, irmãos, o que deveríamos fazer, o Senhor muitas vezes nos força, às vezes até empurra, nos leva ao trabalho. É interessante, irmãos, que os dispersos aqui, como nós vemos em Atos 8, versículo 1 e 4, não são os apóstolos. A evangelização não era uma obra dos apóstolos. A evangelização é a obra da igreja. Você é um evangelista. Deus quer te usar essa semana para pregar o evangelho. Eu não fiz curso, não precisa fazer curso. Talvez um curso vai mais confundir você. Faça o curso com o Espírito Santo, leia a palavra, ore, leia a palavra, ore, e Deus vai te usar. Outros serão alcançados pelo poder do evangelho, através da sua vida. Veja os irmãos dispersos por causa da tribulação, da dificuldade, do aperto, eles pregavam a palavra. Essa semana só você estará naquele lugar. Deus espalha a igreja. Nós vemos hoje vários trabalhos de evangelização, e qualquer lugar que você estiver nessa semana, você pode evangelizar. Não precisa ser autorizado por alguém, porque Jesus já autorizou você, já enviou você, o evangelho já comissionou você. Pregue o evangelho. Uma irmã com câncer, mas muito fiel a Deus. Aquela luta do câncer, como nós vimos aqui, abate muito a pessoa fisicamente. Ela me disse o seguinte: pastor, Deus me colocou dentro daquele hospital. Porque ela entregava cada dia folheto, uma mãe que encostava nela para conversar, e ela evangelizava, e ela orava, e ela compartilhava o evangelho. Lembra o que ele disse? Pessoas que nós não encontraríamos. Às vezes é nesse caminho. Às vezes é aquele pneu que furou, a gente fica meio bravo porque não conseguiu chegar no lugar que estava indo, mas evangelizou o mecânico, evangelizou alguém, encontrou alguém, aquela pessoa Deus queria que nós alcançássemos. Tantas vezes pregando o evangelho, foi no velório, no ofício, que alguém conheceu Jesus. Sabe Deus os seus planos. Deus tem os seus propósitos, então Ele envia a tribulação, não porque Ele tem prazer no nosso sofrimento, ou porque Ele quer simplesmente fazer o outro sofrer, é porque a tribulação faz com que a igreja fique mais forte. Não é verdade que nós buscamos mais a Deus na hora da tribulação? Segundo, o fortalecimento da igreja acontece quando Cristo é o centro da mensagem. Não é uma borda da mensagem. Não é um tópico, um subtópico de mensagem. O centro da mensagem, Jesus. Veja, anunciando a palavra, versículo 19. Versículo 20, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Esta é a mensagem da igreja. A igreja não está anunciando coisas desta época ou desta vida. Nós anunciamos o evangelho do Senhor Jesus. Evangelho. Todo mundo aqui deve saber, significa boas novas, boas notícias.
No mundo grego, quando Roma vencia a batalha, o evangelho era dizer o seguinte: Roma venceu. Roma ocupou mais um território que antes estava nas mãos dos bárbaros, como eles chamavam. Isso era um evangelho. O filho do rei nasceu, o evangelho. Qual que é o evangelho da igreja? Qual que é a boa notícia da igreja? O que nós temos a dizer para este mundo? É Jesus. Que Ele veio a este mundo para nos salvar. Um de nós, encarnado, se fez carne, nasceu, viveu, morreu e voltará para nos buscar. Irmãos, essa mensagem que toca o coração do pecador, ele se arrepende e entrega a vida para Jesus. A nossa força é Deus. A nossa vida é Jesus. Às vezes você pode olhar, aparentemente a pessoa é muito forte, assim por fora, ou o jeito dela, como ela age, quer mostrar forte, mas por dentro há tanta sensibilidade, há tantas questões, problemas. Jesus precisa encharcar, encher aquela vida, entrar naquele coração. O homem precisa de Jesus. O fortalecimento da igreja requer a mão do Senhor sobre o seu povo. Veja o versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. Meus irmãos, se nós queremos o fortalecimento da igreja, se você deseja realmente fazer a obra de Deus, nós precisamos de perseverança na tribulação. Não é para desanimar, enfraquecer, cair, ficar parado. Perseverança, pregar o evangelho e buscar o poder de Deus. Veja, a mão do Senhor estava com eles. Isso significa que a pregação não era só um discurso, a pregação era poderosa no Espírito. Isso significa, meus irmãos, que a conversão era verdadeira, Deus estava agindo. É como nós lemos aí em Neemias capítulo 2, versículo 8, a boa mão do Senhor estava conosco. Aí diz o versículo 18, fortaleceram as mãos para a obra. Se Deus não está conosco, se a mão do Senhor não está conosco, com a igreja, meus irmãos, o trabalho não prospera, não vai. A conversão é mascarada, é superficial, não é conversão ao Senhor, como diz aí o versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. Vamos trabalhar, que a mão do Senhor esteja conosco, que a presença do Senhor nos acompanhe, que muitos creiam em Jesus, e se voltem para Ele, como diz o versículo 21, se converteram ao Senhor. Não é simplesmente gostaram da igreja, gostaram dos irmãos, da comunidade, acharam interessante a pregação da palavra, informações, não, se converteram ao Senhor. Que o Senhor fortaleça a sua vida, que o Senhor fortaleça a minha vida, que o Senhor fortaleça a vida da igreja, com perseverança mesmo debaixo de tribulação, com a palavra, com a sua presença, a sua mão, abençoando e fortalecendo. O fortalecimento da igreja também, irmãos, carece de pastores fiéis. E aqui aplicando a toda a liderança fiel, pastor fiel, presbítero fiel, que na Bíblia, no Novo Testamento, se refere à mesma coisa, diácono fiel, liderança fiel. É interessante aqui, parece Barnabé. Ficou sabendo dos irmãos, do crescimento da igreja, enviaram então Barnabé até Antioquia. Quando ele viu ali a graça de Deus, diz o texto, alegrou-se. Ele via a graça de Deus.
Diz o texto, irmãos, vendo a graça de Deus. Ele não só ouviu sobre a graça de Deus, ele viu na vida daqueles convertidos a graça, a manifestação da graça. Que nós possamos ver, irmãos, isto, a graça de Deus na vida das pessoas, na vida dos convertidos, pessoas se aproximando, pessoas abraçando o Evangelho, pessoas dizendo assim, eu preciso de Jesus. O que eu faço? Como eu posso ser salvo? Quando Barnabé viu aqueles pecadores convertidos a Jesus, ele ficou alegre. Se alegre, meu irmão. Se alegre. A igreja é cheia de imperfeições, começar por mim. Cheia de imperfeições. Se você olhar, tem uma lista enorme. Mas pela graça de Deus, nós podemos ter este olhar especial, e nós vamos ver a graça de Deus. A graça de Deus agindo, a graça de Deus operando. Ele se alegrou. Primeiro diz que ele viu. Segundo diz, ele se alegrou. Terceiro, ele exortou. Exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Por que essa exortação? A maioria das coisas da vida, meus irmãos, nós começamos com muita empolgação. Começou um trabalho, a gente fica empolgado, porque ainda não conhece os problemas que tem lá. Começou a faculdade, a pessoa está numa euforia, termina a faculdade assim, com aquela dificuldade, aquela luta. Não é fácil. Até na vida cristã é assim. No início há uma certa empolgação, um entusiasmo, um fervor. Mas vem luta, vem dificuldade, vem tribulação, vem perseguição. A pessoa vai tomando consciência de que não é uma fantasia, não é tão romântico como imaginava. E muitos podem desanimar. Naquele livro maravilhoso, que eu não canso de citar aqui, O Peregrino, de John Bunyan, a certa altura, o Senhor inconstante que estava ao lado dele, é uma alegoria, volta, porque ele ficou empolgado com as promessas do céu. Então ele achou que era tudo bom no meio de uma caminhada, tudo maravilhoso, tudo fácil, tudo assim, desembaraçado. Quando chega no pântano do desânimo, no pântano da dificuldade, ele começa a afundar e só cristão clama por socorro. E ele começa a ver as dificuldades, volta para a cidade da destruição. Barnabé, então, como um bom pastor, sabia disso, que esta empolgação inicial precisa ser mantida. Este fervor do primeiro amor, nós precisamos cuidar para não perder. Eu não posso dizer assim, era tão bom quando eu lia a Bíblia e falava com o meu coração, eu chorava, eu ficava feliz. Era tão bom aquela época que eu orava mais. Por que não volta, então? Se alguém não ficar mantendo ali a chama, o fogo vai apagando. Daqui a pouco afasta os trabalhos da igreja, se afasta dos irmãos, vai se afastando da palavra, da oração. Aí ficou aquele crente apagado, sem fervor. Com firmeza de coração permaneça no Senhor. Se você se afastou desse fervor inicial, se eu me afastei, a culpa não é de ninguém, é somente minha, como qualquer outra coisa da vida, a culpa
é minha. Nós precisamos assumir as coisas, irmãos. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Davi diz: eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Salmo 51. Tem muito livro que o título é assim: decepcionado com a igreja. Jeremias diz assim: de que se queixa o homem? Se queixa cada um dos seus próprios pecados. Então eu não posso culpar o externo, culpar o governo, culpar a minha família, culpar o contexto em que eu nasci, culpar a igreja, culpar a escola, culpar o outro, culpar a esposa, marido. Não, eu sou o culpado. Se eu estou fraco espiritualmente, a culpa é somente minha. Eu fui irresponsável na minha busca de Deus. Barnabé estava ajudando os irmãos para que eles continuassem firmes. Isso é um alerta para a nossa igreja também. Graças a Deus nós temos muitas pessoas novas aqui. Nós estamos vendo a graça de Deus na vida dessas pessoas. Mas elas precisam dos crentes mais antigos, que já estão na caminhada, e vão encostar nessas pessoas e dizer assim: meu irmão, é difícil mesmo, mas fica firme, o Senhor é fiel, o Senhor vai te ajudar, você não vai se arrepender, há recompensa para as tuas obras. Continua firme, continua com Jesus, não esmoreça. Irmão, seja uma fonte de ânimo na vida das outras pessoas. Encontrou alguém desanimado, ora por essa pessoa, faça alguma coisa. Não é possível ver alguém assim desfalecido, não fazer nada com aquela pessoa. Não tem fonte de consolo neste mundo. Somente o Espírito Santo verdadeiramente pode consolar. Algo tão simples. Lê um versículo. Já vai ser um bálsamo, enchendo aquele coração seco, triste, abatido. Uma oração. Faz uma oração. Curta, rápida, objetiva, já vai fazer bem. Fortalecimento da igreja, irmãos, não é possível sem a ajuda de outros. Diz aqui que Barnabé era um homem bom. Não está falando aqui que ele era perfeito ou era uma pessoa assim impecável. Ou seja, ele tinha bondade. A ideia de bom é bondade. Cheio do Espírito Santo, versículo 24. E de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Olha só, não a Barnabé, ao Senhor. Ele estava trabalhando, falando, exortando, corrigindo, pregando, mas as pessoas não se uniram a Barnabé, as pessoas se uniram a Deus. Muita gente se uniu ao Senhor, muitos se converteram ao Senhor, versículo 21. Mesmo sendo este homem extraordinário, fiel, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, ele lembrou de um amigo, Saulo de Tarso. Paulo, nascido em Tarso da Cilícia. Ele ficou lá atrás, no texto aqui. Depois de 7, 8 anos, alguns falam até 10, certamente mais que 7, 8, 10 anos, Barnabé lembrou dele. Há um silêncio desse período aí na vida de Paulo. O que aconteceu lá em Tarso? Por que ele desceu para a região da Galácia? Não sabemos, mas depois de cerca de 10 anos, Barnabé chamou, por assim dizer, este pastor auxiliar, este amigo, que as pessoas rejeitaram, os irmãos devem lembrar, que era perseguidor da igreja, blasfemo, torturador. Barnabé lembrou deste homem porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé.
uma pessoa que agregava. Quando ninguém acreditou em Paulo, ninguém apoiou Paulo, foi Barnabé. Foi Barnabé se encontrar com ele, partiu à procura de Saulo, encontrou, trouxe para Antioquia. Será que ele era ciumento? Certamente não. Não tem lugar, meu irmão, para ciúmes, inveja, concorrência no trabalho de Deus. Não tem. Todos são trabalhadores. Veja que Barnabé não é dominador, não quer se assenhorar do trabalho, ele quer dividir. Vem, Paulo, ajuda, você prega aqui, eu prego ali, e todos nós fazemos a mesma obra, o mesmo trabalho. Não é uma figura central, entronizada, elevada. Não, Barnabé chama o seu amigo Saulo, e ele vem. Por um ano, reuniram a igreja e eles foram ensinando numerosa multidão. Precisava de mais obreiro, precisava de outro pastor ali ajudando. Que maravilha, irmãos. Quando alguém vem ajudar. Como é bom quando está sobrecarregado, é muita coisa para fazer, e vem alguém, toma um pouco e diz: eu vou ajudar, eu vou cooperar. Imagina Saulo começando o seu ministério ali com Barnabé. Saulo, o convertido, aquele homem que conhecia muito bem, muito precisamente o Antigo Testamento. Barnabé, dirigido por Deus, foi muito inteligente em pedir ajuda. Saulo, a igreja está crescendo muito. Saulo, nós temos muitos irmãos. Saulo, nós temos lá uma multidão. Eu preciso de você. Vamos. Paulo diz: vamos. Pastor não pode fazer tudo, nem presbítero, nem diácono, nem um líder da sociedade interna. Precisa dividir o trabalho. Precisa buscar ajuda. E nós precisamos ter essa disposição do eis-me aqui. Como que eu posso ajudar? Ser solícito, ser um cooperador, alguém que soma, alguém que tem essa disposição boa no coração para ajudar, não atrapalhar, ajudar o trabalho. Ele viu, ele se alegrou, ele exortava, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, viu a graça de Deus e chamou um amigo. Humildade, Barnabé era humilde. Até podemos ver aqui solidariedade, porque Paulo foi perseguido, Paulo foi inicialmente rejeitado pela igreja, quase certamente descartado pela sua família. Ele diz: por amor de Cristo, perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, ou seja, como um lixo, insignificantes, porque agora eu quero Jesus Cristo. Ele está se lançando à obra, ele está se lançando aqui ao trabalho, ao lado de Barnabé. Veja, Deus preparou Paulo no anonimato, nem na Bíblia nós sabemos o que aconteceu lá em Tarso nesse período, para usá-lo depois. Deus deixa de molho, por assim dizer, Moisés 40 anos, depois ele levanta Moisés para ser usado. Paulo fica cerca de 10 anos lá em Tarso da Cilícia, depois Deus começa a usar. Ele era muito orgulhoso, e Deus não usa o soberbo. Ele precisava se tornar um homem humilde, um servo, como Barnabé. Porque o saber ensoberbece, diz a Bíblia. O amor edifica. Paulo precisava ensinar com amor. Paulo precisava ensinar a graça. Paulo precisava ensinar edificando a igreja. Barnabé treinou Paulo.
A necessidade estava diante dele. Paulo, você quer ir comigo? Sim, vamos abençoar e edificar a igreja. O fortalecimento da igreja é evidenciado pela conformidade com Cristo. Veja, eles foram chamados cristãos, versículo 26. Eles eram discípulos de Jesus, eles seguiam Jesus, eles eram parecidos com Jesus. Então o nome deste grupo de discípulos é cristãos. Por aí eu falo, eu sou cristão, não falo que eu sou crente. Eu prefiro dizer, eu sou cristão, apesar de falar crente não é errado também, obviamente. Mas cristão é mais específico e eu creio ser mais bíblico também. Eu sou um cristão. Ou seja, amo Jesus, quero seguir Jesus, quero espelhar Jesus neste mundo cristão. Carregue este nome com alegria na sua vida. Diga com prazer, assim, eu sou um cristão. Agora eu sou um cristão de verdade, como foi o testemunho do missionário Tai hoje. Um cristão. E o mundo, e a bebida, as drogas, a vida totalmente irregular. Não, agora eu sou um cristão, ou seja, agora eu sou de Cristo. Uma fome foi profetizada aqui, uma fome deveria assolar o mundo, e esses irmãos se levantaram para ajudar aqueles que viviam na Judeia. Olha que interessante, cada um conforme as suas posses, versículo 29, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. Ágabo profetizou essa fome que deveria vir por todo mundo. Os discípulos, os cristãos pensaram o seguinte: vamos ajudar os irmãos da Judeia. Um tinha mais posse, outro tinha menos, cada um de acordo com os seus recursos, enviaram, por intermédio de Barnabé e Saulo, cristão. Cristão não é só membro de igreja, cristão é aquele que tem Cristo, vive Cristo e ama Cristo. Jesus é o seu Senhor e Salvador? Será que nós podemos dizer com certeza, eu sou um cristão? Será que você, meu irmão cristão, está forte na fé e na vida cristã? Será que você está fortalecido no Senhor? E se tribulação maior, como nós já esperamos, cair sobre a igreja, você está fortalecido no Senhor? Porque Paulo disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que nós possamos imitar Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, um homem que quando via um pecador arrependido, transformado, ficava feliz, sorria, se alegrava, abraçava e exortava, siga Jesus, permaneça no Senhor. Cristão verdadeiro é aquele que coopera também. Não tem a mão fechada, tem a mão aberta para socorrer, para ajudar, para assistir. Cada um conforme as suas posses, vamos ajudar os irmãos da Judeia. Vem essa fome aqui por todo mundo. Sim, vamos ajudar. Vamos fazer. Vamos honrar o nome de cristão. Amém. Feche seus olhos. O Senhor sabe, Senhor, as nossas fraquezas, debilidades. O Senhor conhece, ó Deus, as lutas espirituais, morais, até físicas, Senhor. Precisamos de Ti, ó Deus. Como teu servo Davi disse, eu te amo, ó Senhor, força minha.
Como nós lemos na liturgia, o Senhor é a força do seu povo. Fortalece, Senhor, a tua igreja. Fortalece, meu Pai, os teus filhos. Fortalece, Senhor, a nossa vida, o rebanho do Senhor. Fortalece, Senhor, para os dias maus. Lutas, provações, dificuldades maiores. Nós dependemos do Senhor. Nós descansamos no Senhor. Ó Deus, o mundo tem desprezado este nome honroso de cristão, porque a igreja muitas vezes deu um mau testemunho, Senhor. Nós lamentamos muito isso. Mas que através da nossa vida, nós possamos honrar este nome, os cristãos, os discípulos de Jesus Cristo. Ó Deus, que haja alegria no nosso coração ao contemplarmos, ao vermos a Tua graça operando na vida dos homens. Que sejamos mais bondosos, Senhor, cheios do Teu Espírito e de fé, como era este homem Barnabé, que estendeu a mão para Paulo, Paulo que estava esquecido lá em Tarso da Cilícia. Ó Deus, que nós sejamos este corpo unido, trabalhador. Que o Senhor nos conceda a graça, Senhor, de servirmos a Tua igreja com fidelidade e temor. Fortalece, Senhor, a igreja aqui de Vila Nilo, para que fortalecidos possamos fortalecer, para que fortalecidos, Senhor, possamos evangelizar, fortalecidos pelo Senhor, possamos viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.